Mas o importante agora é a gente concentrarmos e elevarmos nosso pensamento a Deus e a Jesus. É porque nesses momentos onde assim nós nos reunimos, esse grupo de estudo, onde nos colocamos com os pensamentos voltados a um aprendizado e os sentimentos voltados a um crescimento de libertação ampla de tudo aquilo que sempre veio a nos afligir no decorrer da nossa existência, onde temos por necessidade de, junto ao aprendizado, da qual essas biografias nos proporcionam, nos, nos traga uma renovação espiritual. Possamos nós, antes de tudo, olharmos para nós mesmos e assim entendermos o que necessário é para que mudanças amplas ocorram lá no meu eu interior. E assim começo a olhar para a vida com outros olhos. Começo a olhar ao meu próximo de forma diferente. Possa eu aprender a amar mais. Não só amar as coisas dos quais muitas das vezes me interessa e me satisfaz, mas amar a tudo, amar a todos. Lógico que essa palavra amar ela é muito genérica. Amar no sentido simples da vida, que é não deixar com que ressentimentos, tristezas venham a nos incomodar diariamente. Não deixar com que o desejo de um mal ao nosso próximo venha nos acometer diariamente, independente do que quer que esse próximo faça ou de qual condição ele esteja, porque todos nós somos irmãos mediante Deus e todos nós nos necessitamos uns dos outros, porque os acertos junto a todos aprendemos, com os erros de todos também aprendemos. Aprendemos o que é fazer as coisas boas e corretas. E aprendemos o que não fazer nas coisas não boas e incorretas. Então, a vida ela é maravilhosa. Basta nós sabermos como nos posicionarmos mediante a todos esses desafios e a todas essas tentações pelas quais estamos a passar nesta etapa de aprendizado e de evolução para o espírito, onde o processo reencarnatório atrelado ao mundo estritamente materialista vem assim a nos provar tanto da nossa condição moral, intelectual, sentimental, como também na condição dos desafios da qual o próximo proporciona a nós, ou da qual a própria situação de vida proporciona a nós. Nunca esquecendo de que consequências são fatores daquilo que nós realizamos no ontem. Olhemos mais para nós, vigiemos, oremos mais para o nosso próximo, doemos mais que temos nós de bom
aos nossos semelhantes, principalmente aqueles dos quais estão muito próximos de nós. Porque se olharmos detalhadamente, veremos que muitas necessidades se fazem presentes. E se eles olharem para nós, também verão junto de nós muitas necessidades, das quais assim também se faz presente em nós. Então tudo pode se completar quando o amor se predomina e mutuamente nos ajudamos e nos completamos nesta busca de progresso e de evolução espiritual perante os ensinamentos de Deus, que estão atrelados às leis, mas principalmente mediante os ensinamentos da qual Jesus assim nos proporcionastes quando aqui estivestes e que deixastes, vamos dizer assim, esse legado pela eternidade. Por isso, considerado pela doutrina espírita a segunda revelação de Deus para a humanidade. Então, assim, Pai amado, a Ti nesse momento nós nos entregamos com a nossa simplicidade, com a nossa luz e com o nosso amor, para que tudo se concretize e, principalmente, possamos nós, assim, nos restabelecermos mediante aquilo da qual em busca estamos diariamente. Que assim seja, Pai, que assim seja. Bem, hoje é o último capítulo desse maravilhoso livro Vencendo as Imperfeições. Puxa vida, né? Quantas coisas maravilhosas pudermos nós estudar nesse decorrer de tempo, onde mostrou claramente, veja, muitos princípios das nossas vulnerabilidades, né? Porque aqui se fala do orgulho, da agitação, da impaciência, da violência, da ambição, das ofensas, das mágoas. Veja quantas coisas nós estudamos, né? Até mesmo a forma de nos expressarmos. Depois entramos em alguns capítulos, né, mostrando as tentações dos quais, assim, temos nós que enfrentar diariamente, mas do qual teríamos que estar bem conscientes daquelas imperfeições que nos afligem, para que então pudéssemos nós, assim, né, estarmos aptos a discernirmos as coisas dos quais no dia a dia venha nos perturbar, onde temos que ter a consciência que aquilo não nos é útil, irmos nós nos libertando de tudo isto, para que, com equilíbrio, com amor, com sabedoria, dessemos uma nova trajetória em nossas vidas. Então, esse é o que Jesus, mediante a tudo aquilo que praticou, quando aqui estivesse encarnado, e continuou a ensinar, mesmo após o seu retorno à parte espiritual, espera de cada um de nós, que é justamente o título que encerra esse livro, O Homem Renovado, ou seja, a renovação da qual temos nós por necessidade de buscar diariamente. Veja, não ficando pura e simplesmente adormecido no tempo, não, estando bem desperto, bem acordado, bem atento, para que entendamos onde estão as nossas fraquezas e onde estão as vulnerabilidades do mundo materialista que nós nos encontramos, que é um planeta de prova e expiação, uma terra, veja, que é a escola, hospital para o espírito, né, e até muitas das vezes cárcere para aqueles dos quais tão teimosos se colocam através das existências.
né? E então, veja, com tudo aquilo que Jesus nos deixasse, pudéssemos nós nos posicionarmos e irmos traçando a cada dia uma mudancinha em nossas vidas, para que no decorrer, né, de uma existência igual esta que está sendo nos proporcionado hoje, né, onde as informações estão aí com muita clareza, pudéssemos nós, lá na frente, estarmos melhores do que quando aqui chegamos ou de quando aqui retornamos. Porque assim podemos dizer que somos um homem renovado. Por quê? Porque aprendeu a olhar, a interpretar, a conviver de forma diferente esta vida. E assim retornará à parte espiritual muito mais leve, né? Porque o seu fardo foi sendo aliviado. Retornará à parte espiritual muito mais feliz, muito mais sabedoria, com sentimentos muito mais puros e fraternos. Tudo isso, né, tem um peso muito grande dentro da nossa trajetória espiritual e dentro do determinismo divino está designado, né, dentro de uma palavra muito simples, que é do progresso, ou seja, da lei de evolução constante em todos os quesitos deste universo, que está cada dia mais evoluído, e nós também. Então, o texto de hoje é o homem renovado. Veja, então o texto ele é simples, né? O homem velho tem como característica fundamental o predomínio das imperfeições, sobretudo egoísmo e orgulho. Não só ele, como os espíritos que se encontram nesse estágio têm afinidade com o mal e com ele se comprazem. Por isso, sofrem as consequências e não conseguem usufruir de felicidade. Não lhes resta outra alternativa, senão lutar para sair desse estado, promovendo a transformação moral, desenvolvendo as virtudes e educando o homem renovado, condição em que pode ser feliz. Para isso, dispõe de um referencial para ajudá-los nessa mudança. O verdadeiro homem de bem, que é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza, conforme ensina Kardec. Está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. A bondade é uma qualidade que não pode faltar no homem renovado. É a ele que Jesus se refere, quando diz: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Sem dúvida, para a grande maioria da humanidade, essa deve ser a meta a ser atingida no futuro. Todavia, só será alcançada se cada um começar a lutar por conquistá-la, enquanto ainda encarnado na Terra. Outra qualidade que deve ter é a pureza de coração. Mas como pode saber se já a conquistou? Há uma maneira que lhe permite ter a resposta. Basta aplicar a si mesmo que ensina a codificação. Aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Uma etapa indispensável no trabalho de aperfeiçoamento moral consiste em repelir os maus pensamentos e, em seu lugar, cultivar somente os bons. Perseverando nesse esforço, com o tempo, passará a pensar somente no bem e nele se deleitará.
as qualidades principais que fazem parte do perfil básico do homem renovado são sabedoria, humildade, amor e caridade. Nenhuma dessas pode faltar. O resultado final serão mudanças profundas nos pensamentos, sentimentos, linguagem e ato. É com esse objetivo que Jesus veio à Terra. Legou-nos o seu Evangelho de luz e, mais tarde, a doutrina espírita e deu-nos tantos exemplos edificantes. Então, esse é o texto final do livro, né? Onde nós podemos começar a fazer algumas reflexões. Primeiro, sobre o homem velho. Né? É, quais são as características desse homem velho? Coisas para nós pararmos e pensarmos em todos os sentidos. Se nós voltarmos lá atrás, junto a nossos bisavós, nossos ancestrais, veremos assim, de que tinham ideais muito mais simples do que nós temos hoje. Não significa que esses ideais simples sejam pureza ou seja evolução. Não, era um contexto do próprio mundo naquele tempo. Mas também eram muito mais brutos. Né? Mas também não tinham todas as informações da qual temos nós nos dias de hoje. Não tem a facilidade de poder enxergar o mundo igual nós enxergamos hoje, através de todas essas mídias que aí estão. A mídia falada foi o rádio, né, que foi uma das primeiras mídias que pôde abranger, né, multidões. A mídia escrita, que eram os jornais, que eram muito limitados, né? E depois a mídia televisiva, veja, que foi a televisão, onde parece que foi, naquele momento, uma transformação muito grande no mundo, mas que, para nós, nos dias de hoje, significa nada. Ah, por que não significa nada? Porque hoje o rádio e uma televisão não desperta mais atenção, porque existem outras formas de mídias, né, muito mais evoluída que nós utilizamos e que as informações de tudo quanto a coisa está com muita facilidade em nossas vidas. Então, veja, por aí nós já podemos parar um pouquinho e pensar, né? Veja, esse homem velho, né, teve necessidade de se esforçar por se melhorar. Pense um pouquinho hoje nos nossos avós. A coisa mais maravilhosa é ver, né, por exemplo, uma senhorinha, um senhorzinho, mexendo ali na internet, no WhatsApp. Olha os esforços que eles tiveram que fazer para receber todas essas informações. Mas, ao mesmo tempo, veja os esforços que eles tiveram que fazer para poder aperfeiçoar-se dentro desse contexto de conhecimento, onde teve, com certeza, muita dedicação, né? Isso no lado material. Agora, pensemos um pouquinho no lado religioso, no lado moral, no contexto do despertar de uma fé. Se nós retornarmos lá atrás em nosso passado, veja, né, não é crítica, por favor, né, onde poucos tinham informações sobre as leis divinas. Por quê? Porque estava tudo atrelado, né, dentro de uma filosofia única, onde livros não eram disponibilizados a toda a população, os poucos que tinham acesso, né, tinham que conhecer o latim, dentro de um contexto de uma pregação, não eram todos
que tinham esse acesso também, e os que tinham também tinham que conhecer o latim. Então, muitos ficavam o quê? Numa insegurança muito grande. De que forma essa insegurança tomava conta? Porque ficava sempre, vamos dizer assim, limitado a imposições. E imposições, digo assim, ao tirar o livre-arbítrio do ser, que é uma das leis divinas, para que o ser possa progredir dentro da sua trajetória, porque ele tem as suas escolhas, e dentro das suas escolhas ele tem que parar, refletir, esforçar-se por entender para poder fazer as escolhas certas ou erradas. Mas como fazer as escolhas se as informações não estão tão claras? Então, veja, então, foi uma época muito difícil, né? Onde, vamos dizer assim, ficou travado o contexto desse processo de evolução do ser. Mas, dentro das determinações divinas, as coisas vão acontecendo. E de uma forma, de um período para cá, de uma forma muito rápida, as informações foram chegando com muita clareza, né? O contexto da religiosidade se ampliou de forma tão grande, aonde temos aí várias filosofias, aonde no final cai tudo num princípio só, que é Deus, né? Para que aqueles que se afinizam com tal ou tal forma de assim expressar-se, de propagar os ensinamentos, pudessem, seja, despertarem-se lá dentro de si algo diferente. Não é pura e simplesmente aquele contexto do medo ou do interesse, mas sim algo muito maior, que é o despertar o interesse de servir, de doar, de receber, de aprender, de ensinar, de perdoar, de amar. Olha só quantas coisas vieram à tona nesse período. E tudo isso proporcionou com que nós nos melhorássemos. Se nós estamos nos melhorando, podemos dizer que somos um homem novo. Por quê? Porque nos dias de hoje, o mal, ele não está todo presente em todos os seres. Não, não está. Pode perceber de que nós temos grandes princípios do bem junto de nós. Temos sentimentos fraternos, nos comovemos com muito mais facilidade com a necessidade alheia. É, temos preocupações em fazer o bem, né? Oramos muito mais, buscamos o conhecimento, veja, em todos os quesitos de uma forma muito clara, onde isso nos fortalece e faz com que nós tenhamos a possibilidade de saber como nos posicionarmos. Veja, quando assim somos desafiados principalmente entre o contexto do certo e do errado. Então, por aí, a gente vai vendo, né, de que o homem hoje não se compraz mais com o mal, ou se compraz, poucos se comprazem com o mal, porque muitos ou a maioria tem o bem junto de ti. Então, isso significa que estamos a nos renovar. Agora, quais seriam, veja, a forma de nós melhorarmos ainda mais isso que estamos a adquirir diariamente? É nós começarmos a olhar para as leis divinas de uma forma muito mais ampla e muito mais constante, fazendo com que ela comece a fazer parte de nossas vidas. E essas leis se resumem à lei da justiça, que é importante, não a lei do olho por olho, dente por dente, não, porque aí tem a maldade junto de ti. A lei da justiça, o bom senso, né?
a lei do amor, que é aprendermos a amarmos a Deus, amarmos a nós, amarmos nosso semelhante. Quando falamos em amarmos, isso é muito relativo. É amarmos de forma consciente, não coagindo com erros do próximo, assim, muitas das vezes se posicionando de forma firme, porque muitas das vezes o querer corrigir o seu próximo não é desamor, é amor. Mas muitas das vezes somos incompreensíveis e o próximo, muitas das vezes, se sente ofendido. Não olhemos para esse lado. Façamos com sabedoria e com simplicidade aquilo que temos que fazer. E a lei da caridade, que é, né, procurarmos dar ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo assim viesse a nos oferecer. E se colocarmos em tudo isso a pureza de sentimentos, né? E principalmente algo que é muito importante, veja, qual a intenção da qual fazemos tudo isso? Por interesses ou dentro de uma normalidade? Fazemos apenas para dizer a Deus de que estamos a fazer ou fazemos dentro de uma naturalidade como se isso fosse parte de nossas vidas? A intenção é muito importante, senão acaba não tendo o peso tão importante dentro da nossa trajetória, que depois a gente fica iludido e vai cobrar de Deus. Não, Deus, eu fiz a bondade. Eu dei um prato de comida, dei uma cesta básica, fiz isso, fiz aquilo. Você não viu o que eu fiz, Deus? Aí Deus vai perguntar, tá, você fez tudo isso, não estou tirando o seu mérito, seu esforço de tudo isso, mas qual era a sua intenção? O que você aprendeu com isso? Veja, né? Então o peso se torna menor, não que não tenha peso, agora se você faz naturalmente, veja, porque aquilo já faz parte de ti, é sinal que você se renovou. Então, daí o peso se torna maior perante Deus. Aí a bondade é uma, né, da qualidade que não pode faltar no ser renovado, porque no mundo que nós habitamos, muitos são os necessitados, em todos os tipos. Só que assim, né, para podermos, fazer bondade, nós temos que tirar de dentro de nós o orgulho, o egoísmo, né? Porque se nós deixarmos esses dois sentimentos presentes, teremos nós dificuldade, porque estamos sempre a lutar, né? Em dois sentidos, um querendo fazer, o outro dizendo para não fazer, né? E muitas das vezes acabamos dando uma desculpa, que eu acho que essa desculpa não pode mais ser dada, né? Onde dizemos assim, para nós, eu não fiz ali a bondade porque aquele ser vai utilizar aquele alimento que eu dei de forma incorreta. Vai trocar por uma garrafa de pinga. Então, por que eu vou dar para ele? Aí você não está querendo fazer a bondade. Dê e não se preocupe com o que o próximo vai fazer. Faça aquilo que realmente ele saia de dentro de ti. Se ele vai se alimentar ou se vai trocar por garrafa de pinga, é a responsabilidade dele, Deus vai olhar por aquilo que você fez, não por aquilo que você deixou de fazer, porque você começou a dar desculpas, porque o seu orgulho ainda está falando mais alto. E você ainda tem aquele contexto de pré-julgar o seu próximo. E não devemos assim fazer, né? Até porque também, quando, veja, né, Jesus foi bem claro, né, de que deveríamos nós fazer o bem sempre, né, para o nosso próximo. Daí, né, ele nos questionou aqui, né, de que forma podemos saber que estamos a fazer o bem? Quando olhamos para o próximo, veja, e não queremos encontrar nele o mal que se encontra nele. Porque quando assim ocorre, nós ficamos procurando o mal do próximo, é sinal que aquele mal
ainda está presente dentro de nós. Por isso que nós nos destacamos, muitas das vezes, de forma muito mais ampla em nossas vidas. Quando nós olharmos ao próximo, mesmo que ele tenha suas deficiências, e procurar visualizar nele o que ele tem de bom, é sinal de que o bem está começando a se predominar dentro de nós, porque nos libertamos daquelas coisas não dignas da qual tomava conta em nossas vidas. Então, se procuramos o mal no próximo, é porque esse mal está dentro de nós. Se procuramos o bem no próximo, é porque esse bem está dentro de nós. Nós temos que dar muita atenção para isso e vigiarmos, vigiar a forma do qual nos portamos diariamente, para que possamos assim irmos melhorando, né, gradativamente. E assim a gente começa, né, com isso a ter bons sentimentos, ter bons pensamentos, ter boas atitudes, boas palavras, bons atos, né, aonde isso, né, tem um grande peso em nossas vidas, né? E costumo sempre dizer que podemos nós, né, estarmos em oração constante, em vigilância constante, em progresso constante. Quando nós fazemos com que nossos pensamentos sejam bons, nossos sentimentos sejam bons, nossas falas sejam boas, nossos atos também sejam bons. Então, trabalhamos cabeça, coração, boca e mãos, fazendo com que esses órgãos principais do nosso organismo estejam direcionados aos princípios do bem. Estaremos, então, assim, com a certeza de que estamos a nos renovar interiormente. Olha bem, marquem isso: cabeça, coração, boca e mãos. Pensamentos bons, sentimentos bons, palavras boas, atitudes boas, diariamente em nossas vidas. Então, fazer o bem não é um bicho de sete cabeças. Obrigado, né? Então, vou deixar assim para que vocês teçam alguns comentários sobre este último capítulo deste livro. Fique à vontade, a palavra está aberta. Vou falar alguma coisinha, André. Boa noite a todos. Nós galgamos muitos caminhos na nossa vida. O amor, o que nos aproxima de Deus, ele dá o significado de como viver à procura da felicidade e da caridade, nos fazendo parte da que nós fazemos parte, viemos ao mundo para superar todas as dificuldades que teria a retornar à pátria mais renovado como seres de bem, do bem e do amor. Obrigado, gente. Essa é a nossa trajetória mesmo, dona Sueli, tá? E está atrelado a todos os seres. Ninguém vai fugir da lei do progresso, a lei da evolução. Podemos, às vezes, até atrasá-lo um pouquinho, mas se concretizará assim, né? Ok? Alguém mais quer fazer algum comentário, gente? Devemos praticar a caridade e quando praticamos o bem, nós colocamos em movimento as nossas forças, assim se revigora, revigorando a alma, praticando a caridade no sentido de nossa evolução espiritual. Que o amor nos faz renovar as imperfeições, o orgulho, o egoísmo, praticar o amor, assim como Jesus nos ensinou. A humildade nos traz
amor a seu próximo como a ti mesmo. Muito bem, é isso mesmo, né? Nunca esquecer de olhar ao próximo, né? E antes de julgá-los, criticá-los, né? Ou termos algumas atitudes ou falas, olhemos para nós e perguntemos para nós: se eu estivesse naquela situação ou passando por aquilo, o que será que eu fazia? Vocês vão se surpreender. Vocês fariam coisas até piores do que o próximo, né? E daí a gente aprende assim a se conter e olhar diferente para aqueles que ainda se encontram em dificuldade, né? Dificuldades morais, lógico. André, eu acho que o ser humano vem em uma fase evolutiva, né? Tem a lei do progresso, né? E o ser humano ele vem evoluindo, ele vem desenvolvendo esse amor, essa caridade. Eu acho que isso vem aumentando a cada dia. A gente está vendo também vivendo, acho que uma fase um pouco difícil, acho que no dia a dia, em sociedade, né, a gente vê também que a sociedade está precisando de mais amor, mas eu acho que o ser humano está tendo mais consciência desse amor que a gente precisa dar, né, para o próximo, e através desse amor, dessa caridade que a gente pratica, é onde a gente vai seguir o caminho de Jesus, onde a gente vai alcançar, né, vai estar nesse caminho. E eu acho que o ser humano tem aprendido muito isso com a evolução, né, do ser humano, o progresso está trazendo isso. Então, eu acredito, né, que um dia a gente vai chegar numa evolução onde todos vão conseguir ver essa necessidade da caridade, do amor, né, para que isso seja suprido, né, essa necessidade que todos tenham. Então, eu acredito que a gente está vivendo uma fase de que precisa de muito amor, mas as pessoas também estão mais caridosas, mais amorosas. Eu, pelo menos, acredito nisso, né? Espero que eu esteja certa e eu creio muito nisso. Eu ainda acredito muito nas pessoas nessa parte. O texto desse progresso é importante. Nesse momento, quando a gente olha assim, e acha que está tudo muito difícil. Não, realmente, tá, as coisas estão acontecendo. Estamos numa fase de mudanças, né? Que é num período de transição de planetas, né, onde tem a expiação em prova, a regeneração, voltando um pouquinho mais atrás do contexto do primitivismo, né? Então, tudo isso está sendo colocado em pauta assim, de uma forma muito ampla. E vai trazendo desafios a cada dia, certo? Onde temos que nós, assim, nos posicionando. Aí nós vemos com que muitos segmentos, né, hoje olham um pouco mais para o seu próximo, né? Nós vemos muitos seres hoje a orar muito mais, né? Vemos muitos seres hoje a serem mais bondosos, se preocupando em levar. Vou dar um exemplo assim básico: levar marmitex à noite aqui em Bauru para aqueles que estão nas ruas, por exemplo. Tem vários grupos fazendo isso que antigamente não tinha, né? Várias casas religiosas, veja, propagando os princípios básicos do amor, saindo como se fosse, vamos dizer assim, um grupo, né, transformado em células da casa religiosa, que vai na casa de um, vai na casa do outro, leva a palavra, leva a oração, fortalece aquelas famílias que estão mais desprovidas do contexto divino na sua vida. Veja, tudo isso são princípios básicos desse progresso que nós estamos tendo, porque estamos olhando a necessidade em outro ponto. Isso é importante, né? Porque que vai ocorrendo, né? Vou usar assim essa palavra, né? O amor vai tomando corpo. E o amor tomando corpo, veja, né? A ignorância presente no planeta vai se enfraquecendo. Daqui a pouco, o que acontece? Ele não terá mais força alguma
para influenciar aqueles que estão mais desprovidos dos princípios divinos, porque tem uma predominância maior, seja de um grande número de seres, né, que fortaleceu junto com a espiritualidade, né, que Jesus assim designa como guardiões desse planeta, a agir e a ter o autocontrole tão grande sobre aqueles que ainda se encontram perturbados, não terão forças. Nós estamos nesse caminho, então é importante, né, nós sempre nos posicionando com amor, né, e teremos todos os dias a oportunidade de exercitarmos o amor, pode ter certeza disso. Né? Todos os dias aparece algo em nossas vidas. Tá? Ok? E assim tu vai progredindo. Boa noite, Zé. Pode falar. Assim, se todos soubessem, quanto mais você faz pelo outro, você que ganha, né? E é uma coisa inexplicável, né? O que você recebe, né? Você se doando, né? É uma coisa fantástica. E tudo isso que você falou, seguindo a risca, fica tão leve, né? E um trecho também tem pessoas que, com certeza, menos evoluídos, né? E qualquer situação para a gente pode ser até boba, né? Mas para eles é um castelo de areia, né? Então é complicado, né? Então você tem que respeitar o outro ser humano, porque você não sabe o que ele não passou, que você já passou, né? É mais ou menos isso, né, André? É isso mesmo. Olha, como é fácil interpretarmos isso. Nós, normalmente, vamos dar uma colônia espiritual aí que todo mundo fala, nosso lar. Nosso lar, ele tem, veja, uma estabilidade, uma tranquilidade, uma harmonia, uma paz. Assim, os hospitais, que ali abrigam os espíritos que chegam, trabalhando no contexto fluídico, né? Sobretudo aqueles seres que ali chegam muitas das vezes desequilibrados. Agora, sim, mesmo tendo esses irmãos que estão resgatados, são levados lá para os hospitais, veja, tem aqueles locais onde gradativamente eles vão participando do contexto da vida daquela colônia. Preste atenção, eles conseguem interferir dentro daquele ambiente que lá se encontra? Não conseguem. Por quê? Porque a predominância do bem ali se faz presente. Quando eu falo do bem, é do bom pensamento, do bom sentimento, a vontade de fazer o bem. Então, daí aqueles que estão, né, num contexto menos evolutivo não conseguem, né, fazer com que os seus fluidos, os seus pensamentos não bons venham a predominar, ele é abafado por aquilo, né, que de bem ali se encontra. Daí vai envolvendo, vão aprendendo, vão se melhorando, vão se libertando. Veja, no nosso planeta também não seria diferente. Hoje estamos, vamos dizer assim, quase, né, equilibrando. Vai, o mal ainda tem uma predominância. Por isso que nós vemos tantas coisas. Né? Quando nos unirmos e fazermos com que essa predominância do bem esteja, pode ser, vamos dividir de 100%, tinha 51% do bem, gente, o mal já não consegue mais agir. Mas não precisa ter 100%, 80%, não, 51%. Daí para falar, a predominância está ali. Então, por isso que é importante ver essa renovação, para que as coisas ocorram de uma forma gradativa e, vou dizer assim, o bem-estar da humanidade, né, se concretize. Daí seremos mais felizes, não teremos discriminações, seremos mais amorosos, mais carinhosos, teremos maiores responsabilidades, até mesmo pelo contexto
da lei do trabalho, onde temos que ter nossas responsabilidades para podermos sobreviver no mundo estritamente material, né? Onde iremos olhar para a vida de forma diferente, veja, né? Então, não precisamos sonhar de que só com a perfeição isso ocorrerá, não. O caminho, a oportunidade está aí de fazermos, né? Daí ele fala assim, mas tem que transformar o mundo. Não, transforma o seu mundo, veja, aí dentro do seu lar, que tenha a predominância do bem, de você, do seu esposo, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu filho, do seu primo, seja lá qual for essa sociedade. Depois me diga se influências negativas ali adentrarão e perturbarão. Não, porque ali tem uma célula predominante do bem. Então será ao contrário, você estará sempre fortalecido. Você sairá de dentro dela fortalecido, porque você tem um domínio sobre esses princípios do bem dentro de você. Se alguém quiser vir a te influenciar, a te perturbar, você não vai ser atingido, porque aquilo não te incomoda mais e não faz mais parte de você. Olha que coisa maravilhosa que é isso, né? Não pensemos nisso. Mais alguém, gente? Pequena participação aí. Eu costumo falar que a gente vê os exemplos aí na família, né? Pessoas de idade, né? Não gosto de usar a palavra velho, né? Mas tem gente que se coloca para baixo. Fala, não, porque eu já estou velho, que eu já não estou mais servindo para nada, né? Fala, não, gente, peraí. Você tem que agradecer a Deus, nós estamos tendo mais tempo para aprender coisas que a gente não relevava no passado, né? Entendeu? Independente do que você faça, eu já vi que tem culturas por aí que valorizam a pessoa de idade, né? Entendeu? Isso aí, os conselhos, o senhor, como uma pessoa de trabalho de coisa grande, são formados por pessoas de mais idade, e conselhos são pessoas mais idosas, e muitas vezes não são nem dono, né? Entendeu? São as experiências. Então, vejo por esse lado. Eu falo, peraí, vamos agradecer aqui, que a gente pode. Nós estamos tendo mais tempo para aprender, para tomar atitudes que talvez a gente não tomava 10 anos atrás, né? Porque a vida é isso aí, a gente vai vendo o que está acontecendo no mundo e vai tomando os caminhos da gente, né? Às vezes, uma atitude mais simples que a pessoa pega, está lá com, às vezes, uns casos aí também, que a pessoa vai lá, fez uma lata lá, mas você não morava aqui? Não, eu morava de casa com a minha filha, eu viu esses dias aí, um ex-atleta, e foi um excelente atleta para o esporte de Bauru, depois ensinou muita gente na formação de atleta, né? Hoje está lá com seus 80 e poucos anos. Ele falou, sou eu, né, fulano, né? Pô, que legal. E aí, né? Eu estou morando lá mais para baixo, que só eu e a mulher, eu arrumei uma casa menor, né? E eu fiz essa lata aqui, eu venho varrer a frente da casa da minha filha, né? Eu fui morar na outra casa, depois dei a casa para o meu filho mora lá. Então eu começo a varrer o meio-fio da rua aqui, das folhas, que tem bastante árvore nesse local aí, né? Aí eu varri até aqui, né? Que eu tinha perguntado para ele, a cada esquina ali foi vendido, conheci um fulano lá, que era amigo meu, né? Falou, foi então, você vê, eu vou aqui, eu falei, por que eu não varro? Eu vou varrer só essa frente aqui, ele tem tempo agora, né? Eu falei, eu varro até lá da casa, lá, varro todas as casas lá, vou até no centro. Eu varro a rua da minha quadra, a quadra inteira, né? Então, às vezes, a pessoa dentro de uma simplicidade, ele arruma o que fazer, né? Não é mais um ídolo, pouca gente lembra dele. Eu sei que quando eu vou embora andando ali, às vezes que eu passo lá, geralmente ele está lá, até 1h da tarde. Eu consigo avivar nele coisas que o Rado falava dele, ele fala, pô, mas sou eu, né, mano? Ele começa a ficar contente. Então, independente da idade da pessoa, mãe, para tio, eu falo, ó, peraí, você está tendo mais tempo, né? Mais conforto que você pode aprender mais. Então, você tem que tomar atitude mais sensata, né? Então, eu acho que eu não gosto de usar essa palavra velho, né? Entendeu? Eu acho que assim é mais ou menos. Eu já raciocino assim, eu falo, ó,
Nós estamos tendo mais tempo, já deu tempo para saber, para ver, para escolher as opções melhores, né? Vamos dizer assim. Dá menos passe em falsa, né? Se você passa num buraco ali, eu costumo falar, não, eu tenho um buraquinho ali, passei, na segunda vez que eu tropeço, sem querer, às vezes não percebe, é coisa assim do dia a dia, eu falo, ó, se eu tropeçar, não, eu vou parar aqui, né? Eu vou pegar e vou dar um chute nesse negócio, vou machucar meu pé para aprender de uma vez, né? Então seria esse o caminho. Vamos usar isso aí como uma sabedoria para a gente, não, Deus está dando para nós a condição de a gente ir separando as coisas para poder fazer as coisas melhores na vida, né? E seria assim, uma maturidade da idade, não se julgar, ou pessoas que eu escuto falando isso aqui. Porque eu já estou velho, não sirvo mais para isso, não quero aprender, não quero falar. Calma, gente, não é assim, não. O raciocínio da gente está errado, porque as próprias pessoas, às vezes, sem perceber, elas se colocam para baixo, né? Porque ela sente que ela não tem mais o aplauso que ela tinha antes, né? O sucesso, a beleza, aquela coisa toda, né? Então, é o momento dela mostrar que ela está contente de ter ganho um tempo maior de vida, né? Entende? Então, é isso aí, assim, mais ou menos, um ponto de vista meu, né? Eu acredito nessa filosofia. Não, Deus, nós estamos aqui ainda porque Deus gosta de mim, né? Gosta de todo mundo que está aqui participando aí, né? Senão a gente não estaria aqui para, né, ter oportunidade de corrigir erros, acertos também, aprimorar, né? Seria isso aí, seu André. Assim, mais uma participação minha. Assim, muito obrigado a todos aí. Portanto, nada melhor do que ser útil, né, Vitor? Isso é importante. Aumenta a autoestima, né? Bastante, né? Bem, acho que ficou bem claro o estudo de hoje, né? Encerrando esse livro, a semana que vem, começa um novo livro, né? Bem, mas eu gostaria de pedir também agora que todos se colocassem realmente em oração. Primeiro, para agradecer a Deus pela oportunidade. E segundo, para que nós possamos, dentro dessa corrente mental e sentimental de amor que estamos a irradiar, assim nos sintonizarmos a Deus, igual já estamos sintonizados, e usufruir dele todos os benefícios que nos será ofertados neste momento. Então peço que todos mentalizem Jesus com a luz maravilhosa a envolver o vosso corpo espiritual. E sintam Ele a vos abraçarem nesse momento. E que tragam a todos o alívio, mas principalmente o equilíbrio. Tragam a todos o despertar. Esse sentimento de amor e de fraternidade, da qual todos nós temos e necessitamos apenas de trabalhá-los para que eles desabrochem a cada dia. E venha Ele a nos proteger, venha Ele a nos curar, a nos alimentar diariamente de tudo que necessário seja. E todos aqueles que assim puseram seus nomes solicitando o auxílio da noite de hoje. Dr. Bezerra, com sua equipe, nesse instante forneça a eles tudo o que é necessário. E sintam eles essa presença maravilhosa de luz, de amor. Sintam esses fluidos que os aquecem e os iluminam. Para que assim possam no despertar de amanhã estar muito melhores do que no hoje. Estarem mais tranquilos,
esperançosos, pacienciosos e amorosos para contigo, para com o próximo, para com a sua própria vida. Então, que todos, Pai, recebam de Ti esta bênção. Dona Sueli, por favor, mentalize o Dr. Bezerra, deixe ele agir sobre Ti. Sinta esse alívio, esses incômodos do vosso corpo, porque aí Ele está, como está junto de todos. Apenas eu estou comentando por causa das dores que vem acometendo essa nossa irmã constantemente. Então, sinta a presença desse médico maravilhoso, considerado médico dos pobres, médico dos necessitados, com todo o seu amor, com toda a sua pureza, a envolvê-la, como também estará a envolver a todos que estão com algum incômodo no corpo. Mentalizem ele e sintam a tudo que Ele está a vos oferecer nesse momento. Entregue-se em suas orações íntimas. Bom, graças a Deus. Que a paz do Divino Amado Mestre estejais sempre a iluminar o caminho de todos. Tereza, você faz a prece de encerramento para mim, por favor? Deus, nosso Pai, que tens todo poder e bondade, Senhor, que inspirai a todos nossos irmãos necessitados, que todos eles recebam, Senhor, o lenitivo para suas doenças do corpo e da alma, que sejam todos nós abençoados com esses fluidos benéficos, que toda essa equipe, essa espiritualidade amiga de luz está jorrando sobre nós e sobre nosso planeta e especialmente no nosso país, Senhor. Que nossos governantes possam pensar em todos os nossos irmãos necessitados, que nós possamos, Senhor, com essa paz e esse amor e esses ensinamentos de hoje, possamos ser cada dia um pouquinho melhor. Que assim seja. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade de conhecer mais um pouquinho da sua palavra. Obrigado. Que assim seja. Obrigado, obrigado a todos. A luz sempre se faça presente no coração de vocês. Muito obrigado. Que assim seja. Até amanhã para todos.